Vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês uma saia godê. Eu vou ensinar como cortar e montar essa saia. Bora lá pro vídeo? A saia godê ela é cortada de bico. Da mesma forma que o molde é feito, a saia também é cortada. Eu vou pegar a quina do pano e vou fazer isso aqui. Vou dobrar ele de bico, como se fosse uma fralda. Vocês estão vendo aqui? Ó, eu peguei o pedaço do pano, dobrei, ó, inclinei aqui e fiz o bico aqui, ó. Juntei bico com bico, lateral com lateral. Ele vai ficar como se fosse um triângulo. Vai ser nesse espaço que eu vou cortar o godê da saia. Vou preparar o molde em cima do tecido para poder cortar. Como eu expliquei no vídeo anterior, esse molde eu estiquei mais a lateral dele para que ele fique com mais gomos. Se eu quiser que a saia fique com mais gomos, eu vou ter que descer mais um pouco, ó. Vou acomodar o molde aqui na lateral do tecido que está inteira. Vou colocar ele aqui rentezinho e vou descer ele até a posição que o molde pegue dentro do tecido. Então, eu vou ter que cortar esse molde aqui e aqui, e ele vai ter costura lateral. Agora, se eu quiser que o molde não tenha costura lateral, seja aquele godê inteiro, que fique a costura só no meio da parte de trás, vai ser feito aquilo que eu ensinei no outro vídeo. Tirar o excesso que eu coloquei a mais aqui, deixar a costura na direção do final da cintura. Então, eu vou poder subir esse molde um pouco mais para cima, porque aquela parte que estava a mais foi retirada. Vou subir ele até aqui, mais ou menos, deixando um espaço para poder costurar. E ao invés de eu cortar aqui para poder fazer as laterais, eu só vou fazer o corte aqui embaixo e o corte da cintura. E essa parte aqui que tá dobrada aqui inteira, ela vai permanecer inteira e vai fazer um godê inteiro sem costura nas laterais. Primeiro eu vou cortar com costura na lateral para vocês verem e depois eu vou cortar sem costura para vocês verem como é que fica. Primeiro eu vou cortar o godê inteiro. Eu já acertei aqui a posição, que é o meio do tecido inteiro. Aqui também tem uma dobra e eu não vou cortar nessa dobra. Eu só vou cortar aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro para costura. E cortar aqui. Aqui eu vou deixar também mais ou menos 1 centímetro, porque o godê, ele não aceita uma bainha muito comprida, porque se você for fazer bainha muito comprida, ela fica embolando. Então, na hora de cortar a saia godê, a bainha tem que ser bainha de lenço. Agora eu vou cortar aquele godê que eu aumentei um pouco mais a extensão da lateral. Vou fazer o corte aqui, já marquei. Aqui a gente pode ver, ó, que ele desceu um pouco mais, porque a lateral é mais larga, então ele precisa de mais espaço. E nesse caso eu vou cortar aqui a lateral também, vou ter que fazer a inclinação aqui da lateral. Então eu vou começar a cortar aqui. Vou cortar, deixando o desconto da costura. Como eu sempre falo, eu não deixo desconto nos moldes quando eu faço. Eu vou fazendo esse desconto na hora de cortar. Mas se você tem dificuldade de fazer isso, você pode deixar a quantidade da costura na hora de cortar. Você pode deixar a quantidade da costura no molde, ok? Eu não faço isso porque eu já tenho o costume de cortar assim, já acostumei e acho até complicado deixar a costura no molde. Faço o molde faço o molde do tamanho correto e daí pra frente eu vou fazendo as diferenças no tecido. Cortei aqui, vou acertar aqui, ó, que ele ficou meio bicudinho. Aqui eu já cortei a saia que ela tem o godê inteiro e a saia que tem o godê que ele é costurado nas laterais. Quando eu cortei esse primeiro godê aqui, que eu abri a saia, eu percebi que ele ficou
com essa alteração aqui. Então, o que a gente faz quando isso acontece? Isso pode acontecer, porque a gente faz o molde, conserto a gente faz no tecido mesmo. Eu marquei aqui que ele tem que fazer uma voltinha, ele tem que fazer uma descida aqui. Se não tiver descida, ele não faz o godê. O segredo do godê está todo nessa volta que ele faz aqui. Então, eu cortei aqui, ó, para arredondar mais. Aqui na lateral eu também acertei, que é o que vai ficar para as costas, que ele é um godê inteiro. Entendeu? Então, eu acertei esse problema. Então, aqui quando você vê, ó, o godê ficou certinho, ficou redondinho. Isso aqui é descido mesmo, porque quando você colocar o cós, ele vai esticar e é nisso que ele faz os gomos, ó. Conforme você for pregar o cós, ele vai ficar com os gomos assim, ó, cheio de gominhos, porque o cós estica e os gomos se formam. Esse aqui é o godê inteiro, então ele vai ser todo inteiro, não tem costura em lugar nenhum, vai ter uma costura só na parte das costas. Então ele vai ter essa costura aqui, você vai deixar o espaço para o zíper e fechar a outra parte. Ele vai ficar todo assim, ó, todo inteiriço. Por isso que ele chama godê inteiro, porque ele não tem costura, ó, a sainha fica toda inteiriça. Como eu vi que no outro molde ele deu esse pequeno problema aqui, eu já vi no molde, isso aqui é o godê que ele tem costura nas laterais. Então, eu vim aqui no molde, ele tinha uma subidinha aqui, ó. Quando eu fiz, ele tinha essa pequena subida aqui pro lado, que é o lado que fica inteiro. Eu fiz uma pequena dobrinha aqui só para tirar esse biquinho, que mesmo acertando na hora do corte, como eu fiz lá no vídeo, no outro vídeo, ele ainda ficou um biquinho. Então é só você dobrar esse biquinho para dentro, ó, tirar esse excesso e ele vai ficar certinho. Aqui agora é a saia que tem costura nas laterais, ela tem a lateral mais estendida para cá, como eu falei. Então ela foi cortada e ela tem uma costura desse lado e uma costura desse lado, ele é aberto, os dois lados são abertos. Então, ao invés dela ter aquela costura no meio, como tem aquele godê inteiro, você vai costurar nas laterais. Mas, em compensação, por ela ser um godê mais aberto para os lados, quando você colocar o cós, ele vai ficar mais franzidinho, ó. Quanto mais larga a lateral, mais godêzinho ele fica, ó. Vai formar os gomos. Então, a primeira coisa que eu faço é ver se o espaço que eu vou cortar o cós está dando para cortar as duas partes do cós. Vou dobrar no meio, vou fazer uma dobra aqui. Mas só que o cós ele vai ser todo cortado, porque depois eu vou ensinar um jeito de montar para que ele fique bem bonitinho. Então, vou dobrar o cós no meio aqui. Vou dobrar novamente, para que ele possa fazer a metade, que esse cós ele é cortado inteiro. Sendo aqui a metade do cós da frente e a metade do cós das costas, eu dobro, venho aqui, divido os dois lados, prendo o cós aqui deixando um espaço para cortar a costura e vou ter que deixar uma costura aqui também. Então, eu prendo aqui, que a dobra do tecido ela é inteira, ó, ela não tem costura, para sair o cós inteiro. Vou prender aqui com o alfinete para ele não sair do lugar. E vou cortar esse cós. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro para a costura. E vou cortar esse cós. Aqui na lateral, você deixa mais ou menos 1,5 dedo de costura, porque é sempre bom cortar o cós um pouco mais largo, deixando esse espaço de costura. Por quê? Porque pode ficar apertado, aí você vai ter que cortar outro cós. Então, já deixando o cós um pouco grande, na hora de montar, não vai ter imprevistos, porque roupa é uma coisa complicada. Você faz o molde todo do tamanho certinho, mas quando você corta no tecido que você monta, ela diminui assim de uma maneira extraordinária. Então, é bom sempre deixar a mais. Na hora de montar, sobrou, é cortar. Se faltar, aí que fica complicado. Então, aqui eu cortei o cós, ó. O cós foi cortado, aqui eu já tirei os dois cós, o da frente e o das costas. Vou cortar mais um par de cós desse, que é para outra sainha. Bom, agora nós vamos fechar o cós, que é a primeira coisa que a gente faz. Vou botar
direito com direito assim, vou fechar. Eu já fechei o cós, agora eu vou abrir, vou pegar essa costura, vou virar ou pro lado de cá ou pro lado de cá. Pro lado que você virar, você bate a costura. Ela tá virada pra cá, você vai bater a costura pro lado que ela está dobrada. Vai passar a costura aqui, ó, de fora a fora, para poder fazer um arremate bem certinho nesse cós. Depois que você costura, o lado que fica dobrado vai ser o lado que vai ficar para dentro da peça. Então você vai dobrar assim e esse lado vai ficar virado para dentro. Eu peguei a primeira parte, aqui a costurada dos lados, e vou começar a montar. A primeira coisa que eu faço é passar uma linha na circunferência da cintura para que essa linha prenda, porque o godê ele fica, ele expande muito, então essa linha é para que ele não vá expandindo toda a vida. Depois que você passa essa linha, você vai pregar o cós. Você pode colocar o cós assim, direito com direito e pregar, e depois você virar ele para dentro, assim, ó. Depois que costurar e passar uma linha invisível aqui. Ou você pode fazer assim, dobrar o cós logo de uma vez e pregar ele as duas partes aqui. Esse no caso dessa saia que ela é aberta nas laterais. Inteiro, você vai passar a linha também, vai dobrar ele no meio, assim, ó, que tá onde vai ser a costura. Vai fazer um pique aqui na ponta. Depois você vai pegar a lateral, vai virar a saia assim, vai encaixar essa costura do meio, aonde você deu o pique, aqui no meio, e vai fazer mais um piquezinho nessa lateral e aqui, para marcar. Por quê? Para poder encaixar o cós. No caso aqui, eu já emendei o cós, ó, de um lado e de outro, vou emendar, vou dobrar ele e vou encaixar aqui, ó. Aí, no caso desse cós, ó, ele inteiro, eu vou vir em um dos lados, vou cortar no meio. Poderia já ter deixado na hora que eu cortei, né? Mas eu preferi fazer agora. Você vai encaixar aqui as laterais, onde está a costura, nas laterais que foi marcada. E ele vai terminar aqui na costura do meio. Então, aqui está pronta a sainha. Essa daqui é aquela que tem as costuras na lateral. Ela tem um pouquinho mais de gomos, porque ela abriu mais um pouquinho, né? Ó. Esse aqui é o jeitinho que ela ficou. Vai ter um zíperzinho na lateral. Os gominhos. Lembrando que cada tecido, se o tecido for mais molinho, ela fica mais bonita. Nesse caso aqui eu fiz com a tricoline, que dá certo, mas se fosse um tecido mais molinho, teria ficado bem melhor. E essa aqui é a que eu cortei no godê inteiro, ó. Aquela cortada no godê inteiro, que ela não tem costura na lateral. Ela dá menos gomos, mas também fica tão bonita quanto. Ela vai fechar aqui atrás com um zíperzinho. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!